como é que é, maltinha? Estamos de volta. Segundo episódio da segunda temporada de Ginástica Laboral. Obrigada pelo feedback. Estamos de volta e vamos tentar fazer melhor, ok? Hoje, para começar, primeiro vou já tirar o elefante da sala. Sim, é domingo, são 9 da manhã. É provável que a minha cara não esteja, e o meu entusiasmo também, não estejam no maior possível, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Mas respect, ok? É a primeira e única vez que eu vou dizer isto, porque no passado, pois é, a vida é difícil, no passado eu gozava com estas pessoas, era só para pedir para subscreverem o canal, darem like, fazerem aquelas coisas todas que os youtubers pedem, fazer isso novamente. Para quem ouve no Spotify, caguem nisso, isso não interessa para nada. Quer dizer, na verdade interessa, tem lá umas estrelinhas quaisquer que vocês podem colocar no Spotify. Não vou pedir mais isto, prometo, juro, a mim própria e a vocês também, mas não vou fazer mais. Hoje, na verdade, eu nem tinha bem tema para o episódio, mas ontem li um artigo e ideias surgiram, é assim que funciona. E antes de ir a esse tema, na verdade, eu gostava de falar um bocadinho de contexto. Final de agosto, início de setembro. E há um livro que eu gosto bastante que se chama The Power of Habit, em português acho que é Força do Hábito, acho eu. Até posso depois deixar link para o livro na descrição. Mas esse livro é muito fixe porque fala um bocadinho das diferentes fases que um hábito passa e como é que nós podemos trazer mais hábitos para a nossa vida ou parar alguns dos hábitos que nós não gostamos. E uma das coisas que o livro diz e dos ensinamentos que o livro fala tem a ver com se nós queremos começar alguma coisa, nós devemos começá-la já. E não deixar, ou seja, não definir uma data qualquer para começar. Sei lá, segunda-feira começo a dieta. Não vou dizer dieta porque comigo nunca funciona, eu nunca consigo fazer dieta. Mas sei lá, a partir do próximo mês vou ler mais. Ou a partir do próximo mês vou ao ginásio. Não, se vocês querem fazer isso, façam-no já. Pelo menos é isso que o livro defende e a justificação parece-me, na verdade, muito válida. Mas ainda assim, e apesar de eu concordar que quando queremos fazer alguma coisa, ah, devemos fazê-la logo, eu acho sempre que há alturas do ano em que nós acabamos por pensar um bocadinho mais sobre os nossos hábitos, sobre a pessoa que nós somos e a pessoa que nós queremos ser, os nossos objetivos, essas coisas todas. E apesar de comercialmente, não sei se é assim a designação mais correta, essa altura ser janeiro, a verdade é que para mim o meu janeiro é setembro. Não sei como é que é para vocês, mas eu não ligo muito à passagem do ano, odeio passas, por isso também não peço grandes desejos. Por isso, por norma, a reflexão que eu tenho a fazer sobre o meu ano, sobre o que é que eu quero fazer, como é que quero fazer, normalmente acontece em setembro. E tendo em conta que estamos nesta fase e que eu própria, quase a ir de férias, vou também aproveitar essa altura para fazer essa reflexão, achei como é que eu também posso trazer um bocadinho esse tema para o podcast. E este artigo acabou por acertar mesmo na mousse e é mesmo sobre isso que vamos falar, ou seja, como é que nós podemos ser melhores, principalmente na perspectiva da carreira profissional. Só antes de irmos ao tema mais concreto, dar-vos algum contexto que é, eu não sei, podem existir pessoas que estão a ver agora o podcast que não ouviram os outros episódios, vão ouvir, mas eu estudei ciência política e depois economia e políticas públicas. Eu nunca estudei recursos humanos, apesar de estar a fazer vida profissional nessa área. E uma das coisas que nós acabamos por estudar, não muito, e acho que até podíamos estudar mais, mas estudamos só um bocadinho, tem a ver com psicologia e com os comportamentos em sociedade e a pressão da sociedade e etc. Porque é uma coisa que acaba por influenciar imenso as políticas públicas, o voto, etc. E é uma coisa que nós estudamos um bocadinho. E é uma das coisas que eu acabei por descobrir no curso e depois fui aprofundando por causa de outros temas na vida corporativa, que tem a ver com a conformidade. Para quem não sabe, e eu também não vou saber o conceito XPTO, perdoa-me a malta de psicologia, mas para quem não sabe, um estudo de conformidade são aqueles estudos que nós fazemos para perceber como e porque é que as pessoas adaptam os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas crenças, de acordo com a pressão de pares ou da autoridade. Ou seja, um dos mais conhecidos, eu até tinha aqui para não me esquecer do nome, foi feito, acho eu, em 1950 ou 1951, acho que li qualquer coisa deste género. Foi feito pelo Solomon Asch,
Agora, se eu estiver a dizer mal o nome, ajudem-me, mas eu acho que é mais ou menos algo deste género. E um destes primeiros estudos de conformidade é um exercício muito engraçado que ele coloca uma linha com um determinado comprimento de um lado e depois coloca três opções de linhas em que uma tem exatamente o mesmo comprimento e as outras duas não têm. E o que ele faz é perguntar às pessoas qual é que é a linha do lado direito que corresponde ao mesmo comprimento do lado esquerdo. E o que acontece é, a maioria das pessoas são atores, não é? E eles escolhem sempre a linha errada, e depois, quando pessoas que não são atores vão escolher a linha, eles escolhem a linha errada também. Ou seja, apesar deles terem a certeza e olhando perceberem que imaginem a linha A que corresponde à linha da esquerda, a pressão do grupo faz com que eles acabem por escolher outra linha. E também há um exemplo muito interessante, e esses podem ver até mesmo no YouTube, que é um estudo super engraçado que fizeram, acho que é no consultório do médico ou do dentista, algo deste género, em que há vários atores sentados na sala de espera e de vez em quando há um apito e as pessoas todas se levantam e baixam sempre que existe esse apito. E pessoas que não são atores, sempre que entram na sala, ao final de um, dois apitos e de verem as pessoas se levantarem, passam a levantarem-se também. Ou seja, mesmo sem saberem o porquê, com a pressão do grupo, as pessoas acabam por tomar essas atitudes. E o que é que eu acabei por refletir e que depois também chegou ao artigo que vos trago hoje, que é, nós também conseguimos ver, ou quase que conseguiríamos fazer vários estudos de conformidade nas nossas empresas. Ou seja, há várias situações da nossa vida, e até fui escrevendo aqui algumas que me fui lembrando, mas há várias situações da nossa vida, do dia a dia, nas empresas, em que nós percebemos o poder e a influência do grupo, dos pares, da autoridade naquilo que nós vemos, no nosso dia a dia. Vou-vos dar alguns exemplos que me lembrei, sei lá, em reuniões, sei lá, as pessoas terem exatamente o mesmo comportamento ou não dizerem alguma coisa por terem medo de como é que o grupo vai reagir, a própria tomada de decisão, não é? Que é uma coisa muito por grupo e por influência, em que às vezes se nos quisermos distanciar um bocadinho daquela tomada de decisão da maioria é super difícil, e mesmo uma espécie de cultura organizacional onde sei lá, a criatividade e a independência não é muito valorizado e o que é valorizado é mesmo essa tendência de grupo e as decisões por maioria. E o que acontece no dia a dia é que este tipo de comportamentos, claro que podem incitar à colaboração, ao alinhamento, é mais fácil gerir pessoas que tenham este tipo de tendência comum do que o contrário, mas este tipo de conformidade também pode gerar impactos menos positivos, eu até diria mesmo negativos, para a cultura das nossas empresas e até para a sua produtividade e a sua eficiência. Que tem a ver com, primeiro, o facto de a conformidade ser mais valorizada do que a inovação ou do que a criatividade, faz com que a empresa, obviamente, não consiga inovar tanto. Depois, por outro lado, podemos ver alguma ineficiência naquilo que é a tomada de decisão, porque pode existir alguém que tenha a decisão certa, mas que não consegue expô-la exatamente pela pressão do grupo ou da autoridade. Até a própria diversidade de pensamento deixa de existir, não é? Vamos todos atrás do mesmo. E nós já sabemos que nas nossas empresas, em muitas situações, nós encontramos sempre pessoas muito parecidas, com backgrounds muito parecidos, com os mesmos cursos, das mesmas faculdades, e o facto de a própria cultura não incitar a essa independência pode fazer também com que, lá está, mais uma vez, nós não consigamos ter soluções e pensamento diverso, que gera depois inovação, que gera depois criatividade, que gera depois soluções diferenciadas e depois, por outro lado, o próprio engagement das pessoas, não é? Se eu sinto que nunca consigo expor o meu pensamento ou as minhas ideias por elas serem diferentes, eu também não vou estar tão à vontade, não vou sentir que posso ser eu própria, não vou sentir que estou num lugar seguro, e isso também vai baixar o meu engagement para com as empresas. Onde é que isto nos vai levar? Eu vou só beber água. Isto vai nos levar a um artigo que eu li este fim de semana, que se chama How to Crack the Black Sheep Paradox, que é basicamente o paradoxo da ovelha negra. E o que é que este paradoxo diz? E eu posso depois partilhar o artigo na descrição, é de um site que se chama Big Think, onde eu leio também imensos artigos, é super giro, são artigos com imensas curiosidades, coisas diferentes, não só de empresas, mas no geral. Sei lá, há um que eu li há pouco tempo que se chama Nem Tudo é Ansiedade, há outro que fala sobre o desporto, sei lá, encontram imensas coisas, vídeos, artigos super fixe.
e com algumas curiosidades diferenciadoras. Dar-vos só a nota de que, então, o, o paradoxo da ovelha negra corta. Não sei se o som está a gravar, né? O computador bloqueou. Vocês estão a olhar os dois para o telemóvel, pá. Mas porquê que o PC bloqueia? Mas o que é que este artigo falava? Eles chamam-lhe o paradoxo da ovelha negra, e o paradoxo da ovelha negra é a ideia de que para se alcançar o sucesso extraordinário nós temos que ser capazes de resistir à pressão de servir a maioria, ok? E é super interessante numa primeira instância pensar sobre isto, porque normalmente nós usamos a ovelha negra numa perspectiva negativa. Ou seja, eu sou a ovelha negra da família, ou eu sou a ovelha negra da equipa, eu sou sempre do contra, ou eu sou whatever, o que seja. Usamos sempre esta conotação mais numa perspectiva negativa. E o que eles tentam trazer é a perspectiva positiva de sermos ovelha negra às vezes. Obviamente conciliando sempre os limites da colaboração e etc, mas trazem um bocadinho o conceito positivo da ovelha negra. E o que eles dizem é que muitas vezes, e principalmente agora e para o futuro, num mundo cheio de informação, super ruído à nossa volta, etc., as ovelhas negras vão ser positivas na perspectiva em que são elas que vão conseguir, dentro desta confusão gigante e deste ruído, conseguir trazer uma perspectiva independente. Ou seja, vão ser pessoas que, apesar de receberem imensos insights de outras pessoas, de outras ferramentas, etc., vão conseguir ser capazes de expor o seu pensamento e a sua opinião independente. E tendo em conta que, normalmente, as pessoas têm uma tendência mais de conformidade, essas pessoas vão ter um papel muito positivo, como têm vindo a ter até agora, e eles dão até alguns exemplos do Alexander Bell, que quando inventou o telefone, imensa gente desvalorizou a ideia porque valorizavam os mensageiros. O Ignaz, agora não me lembro do apelido, em que quando ele descobriu a importância da higienização das mãos para as infecções nos hospitais e etc., também as pessoas desvalorizaram imenso. Ou seja, o que eles trazem é ser ovelha negra pode ser positivo, principalmente num mundo cheio de informação e em que essas pessoas vão conseguir trazer um pensamento independente, e como é que nós, enquanto empresas, também devemos valorizar este pensamento independente, porque ele é mesmo muito importante. E o que é que depois também é interessante neste artigo, e que também é super contraditório com aquilo que as empresas têm vindo a fazer hoje em dia, que é, há uma relação muito direta entre pensamento independente e a neurodiversidade. Ou seja, pessoas neurodiversas, como por exemplo o Bill Cross, fala imenso disso, de como o autismo foi super importante para as startups que ele acabou por criar. As empresas têm desvalorizado esta diversidade nas suas empresas, ou seja, vão sempre atrás daquilo, é quase uma espécie de greenwashing associado à diversidade e às equipas diversas e à contradição de perfis, etc. Mas a verdade é que esta neurodiversidade demonstra que é super fácil para eles ter esta cabeça estruturada e independente versus aquilo que é a conformidade do grupo. E mesmo assim as empresas não estão a capitalizar este tipo de perfis como o poderiam fazer. E o que é que na verdade eu queria trazer para este podcast hoje? Óbvio que depois o artigo tem outras reflexões e aconselho-vos a lerem, é super giro, mas para acabar o podcast, o que eu queria fazer era partilhar convosco, e numa ótica lá está, de contexto individual e profissional e de como é que podemos ser melhores, como é que nós podemos então estimular este pensamento independente enquanto indivíduos? Como é que o podemos fazer? E trazer-vos alguns exemplos práticos. Então, basicamente o que o artigo diz é que para vocês estimularem o pensamento independente, vocês têm que trabalhar três dimensões. A primeira é pensamento profundo, a segunda é aprendizagem diversificada e a terceira é a escrita como uma forma de clarificação. E aprofundando cada um destes temas, o pensamento profundo fala sobre a importância de nós aprendermos de forma aprofundada sobre o tema que nós queremos dominar, sobre a importância de sabermos muito detalhadamente sobre o tema que nós queremos dominar. E isso é também super giro e é correlacionável com aquele livro super conhecido, Outliers, onde
Eles falam muito sobre, se nós queremos dominar um tema, existe aquela regra das 10.000 horas, ou seja, para dominarmos um tema nós temos que investir cerca de 10.000 horas, a aprender e na prática, a praticar aquele tema. E basicamente o pensamento profundo é isso, é nós estimularmos e nós aprofundarmos o conhecimento detalhado sobre aquilo que nós queremos saber. A segunda dimensão, e provavelmente a minha preferida, e na verdade está bastante relacionado com o primeiro episódio do podcast, tem a ver com a aprendizagem diversificada. Ou seja, depois de nós aprendermos muito sobre aquilo, não é depois, podem ser linhas paralelas, mas depois de nós aprendermos muito sobre um determinado tema, investirmos muitas horas, paralelamente nós também termos a capacidade de aprender de forma cruzada sobre outros temas. E é muito interessante porque o próprio artigo dá alguns exemplos de como na história isso foi super relevante e diferenciador. Sei lá, ele fala muito sobre a forma como o Steve Jobs cruzou o design e a tecnologia, e sem uma destas dimensões ele nunca teria conseguido fazer o que fez e diferenciar-se da forma que fez. O Leonardo da Vinci e a forma como cruzou a arte, a ciência e a engenharia. E um exemplo muito mais, se calhar pequeno, mas mais próximo da realidade e do presente, aí até vos aconselho este livro porque estou a começar a ler e estou a adorar, que é o livro do Pep Guardiola, que se chama A Evolução. E pronto, vocês já sabem, eu adoro futebol, por isso este livro era um dos que tinha na minha wishlist há algum tempo e tenho aproveitado agora para ler. E o livro fala muito sobre o impacto que a Alemanha teve na carreira do Pep Guardiola e do Bayern de Munique, etc., naquilo que ele é hoje enquanto treinador e enquanto pessoa. E o que este livro fala também, e isso é super fixe, é a forma como o Guardiola valoriza o cruzamento de experiências e de troca de boas práticas e de visões com treinadores e com outras pessoas de outras indústrias. Há vários exemplos de conversas que ele teve com treinadores de xadrez, conversas que ele teve em Boston, acho eu, com treinadores de basquetebol, e a forma como ele tenta utilizar, ou até de futebol americano, a forma como ele tenta cruzar o pensamento e as ideias de outros desportos para depois utilizar no futebol é super interessante, e na verdade é isto que o Steve Jobs ou Leonardo da Vinci acabaram por fazer nas suas invenções e nos seus trabalhos, que é, apesar deles dominarem muito o seu tema, o que eles tentam é fazer cruzamentos de informação e de aprendizagem para trazerem para os seus temas e aí sim diferenciarem-se, porque se eu estudar tanto como outra pessoa recursos humanos, provavelmente nós vamos ter a mesma visão. O que me vai diferenciar não é o conhecimento aprofundado que eu tenho, e essa vantagem, obviamente, é uma vantagem competitiva, mas se nós estudarmos o mesmo, o que vai diferenciar é o que é que nós sabemos para além disso e como é que fazemos o cruzamento dessa informação. E depois, por fim, o último tema que o artigo falava, que também é super interessante, que é como é que nós podemos utilizar a escrita como uma forma de clarificação. Ou seja, neste mundo cheio de ruídos e de informação, o facto de nós sabermos muito sobre uma coisa e depois ainda acrescentarmos um layer de complexidade, de cruzarmos a informação no dia a dia, como é que nós podemos usar a escrita para uma clarificação das nossas ideias e da estratégia. E isso cruza-se muito com alguns desafios que até temos observado em termos de liderança e de nós mesmos, que é, nós temos tanta informação, principalmente agora com os dados, não é? Sermos uma equipa ou uma pessoa super data-driven, ou seja, focados nos dados, é bom porque nos ajuda a encontrar o nosso próximo passo, mas a verdade é que hoje em dia nós temos tanta informação que podemos ficar perdidos nela. E ele fala bastante até de as grandes mentes e as grandes pessoas que fizeram as melhores invenções terem sempre aqueles caderninhos ou aqueles blocos de notas onde apontam as coisas, e a forma como isso os ajuda a sintetizar e olhar para o futuro de uma forma mais estruturada. Por isso, qual é que era o desafio que eu gostava de deixar neste episódio? Aprendam muito sobre aquilo que querem dominar se querem ser melhores. Dois, não desperdicem oportunidades de aprendizagem que à primeira vista possam não parecer super óbvias e super. Ou seja, não sejam quase utilitaristas nisto, na forma de aprender, porque todas as aprendizagens podem ser úteis. E terceiro, pode não ser a escrita, por exemplo, no meu caso, funciona como escrita, como podem ver aqui no meu caderninho para o episódio, mas arranjem sempre maneiras de clarificar a quantidade gigante de informação que vocês vão ter
para tomarem decisões, seja na vossa vida pessoal ou profissional. Por isso, agora, mais importante, vou de férias. Episódios vão continuar, mas vou de férias, vou descansar e voltamos ainda melhores no próximo episódio. Obrigada e até já. fazer ginástica.